sou o Fabrício Castilho, né, historiador, professor, né, aqui do meu lado a Lohane, aqui do meu lado o Felipe, né, para a gente bater esse papo, trocar essa ideia, né, da herança africana, do quilombo à favela, até rimou, né, a fala, né, e assim, a gente vai trocar essa ideia, conversar um pouco, né, falar um pouco das nossas impressões, falar um pouco daquilo que a gente já vem conversando há bastante tempo. Eu acho que, pelo menos no caso aí do Lohane, né, é obra das nossas vidas. Sim. Né, nos dispomos a falar sempre sobre isso, estamos sempre conversando sobre isso, seja on ou seja off, né, são os assuntos que nos unem, né, que nos mobilizam sempre. Né? Então, assim, de forma a ficar mais didático, né, a gente tem aqui, eu me apresentei como historiador, a Lohane também é historiadora, né, todos os professores, o Felipe aqui de geografia, né, então, como a gente vai falar do quilombo à favela, né, eu acho que, né, cada um no seu quadrado, cada um na sua função, mas com as interseções óbvias, né, eu e o Lohane vamos falar um pouco mais dessa questão histórica, falar um pouco, né, da construção desse processo diaspórico, né, de como isso tudo foi realizado, de como isso tudo foi feito, né, e lógico, né, nessa interseção, e o Felipe vai falar um pouco mais da questão espacial, da questão do quilombo ontem, quilombo hoje, né, como é que funciona um pouco mais essa dinâmica. Beleza? Então, a nossa história, de fato, a nossa história, dos nossos ancestrais, né, acho que todo mundo sabe, ela começa lá no alvorecer da modernidade, né, com a introdução nesse espaço, nesse país, nesse Brasil, né, na questão do trabalho escravo. Né? A gente veio para cá, nossos ancestrais vieram para cá sequestrados, vítimas aí da opressão, das mais variadas violências, sofrendo as mais variadas violências, né? E vários pensadores, vários professores, e eu concordo muito com essa afirmação, né, colocam, eu lembro sempre do Silvio Almeida, né, que é o meu guru mais recente, de que a escravidão ela estrutura as relações, a construção da própria sociedade brasileira, né? Tudo deve ser pensado e tudo né, constituído a partir dessas relações. Né? Então, falar, né, dessa experiência do cativeiro, falar dessa experiência, né, da escravidão, é falar da própria constituição da sociedade e do povo brasileiro. Né? E que é tão falado, mas não quer dizer, um assunto batido, mas não aprofundado, pelo menos é a impressão que eu tenho. Né? Se você conversar com qualquer pessoa, com qualquer brasileiro sobre a nossa história, as pessoas vão citar a escravidão, vão falar da escravidão, mas a profundidade desse debate, do que isso propiciou, do que isso fundou na sociedade, nas suas consequências, desdobramentos, a obra da escravidão. Eu sempre lembro do Joaquim Nabuco falando isso, né? Não bastava acabar com a escravidão no Brasil, você tinha que resolver acabar com a obra da escravidão no Brasil. A gente está falando disso até hoje. Mas também não esqueci, né? É uma memória que a gente esqueceu. Não colocar a escravidão embaixo do tapete. Exatamente. E aí eu sempre me deparo com essa situação e com essa visão. É um assunto que é muito falado, muito conhecido, e sempre no raso, no superficial, que não dá conta dessas questões, dessa obra da escravidão, que a gente está debatendo com ela, se batendo com ela até hoje. O importante é que desdobramentos, desde aquela que a gente conheceu hoje. Isso que é importante. Sim. Quando a gente visita a escravidão, não discute sobre isso hoje. Não, e falar sobre isso significa também mexer num vespeiro muito grande nessa sociedade. Sim. Porque implica não só em falar, mas em reivindicar determinadas coisas. E é por isso, talvez não, com certeza, que esse assunto fica no raso, no superficial, no simplório, nas avaliações. E no meu modo de entender, isso tem a ver também com as próprias características, né, do racismo brasileiro, né, que é um racismo diferente do que a gente observa, por exemplo, lógico, a gente é um observador externo, né? Que não acontece, por exemplo, em outros lugares da própria diáspora, como os Estados Unidos, né? Onde você tem lá, na África do Sul, né? Onde você teve lá um racismo constituído num sistema político, né? Constituído num partido político, né? Constituído
socialmente aceito, vamos dizer assim, né? Escopo jurídico. Exatamente, firmado em leis e etc. Né? No Brasil não, né? É uma coisa que é muito velada, uma coisa que já até foi mais velada, hoje talvez menos um pouco, né? Mas é uma coisa que é muito entranhada, né? É muito rente, né? A nossa pele, vamos dizer assim. Né? E aquilo que é rente à pele é difícil de você se descolar. Né? E é uma coisa estrutural, sabe? Mas eu acho que não está no discurso, mas está no espaço. Se você tem um espaço, é desigual. É por isso que a gente já conversou sobre essa conversa e eu sempre coloco que eu acho que não é velado. É claro. Tá aí. É porque a gente foi instruído a não ver. Quando os caras falam, é tão familiar. No fundo da escravidão tem um processo de segregação socioespacial. A gente sabe hoje o lugar dos brancos e o lugar dos negros. Mas isso é uma forma visível, né? Eu acho que o Fabrício está comentando é que tem outros mecanismos invisíveis em que ele transparece, né? Símbolos, formas de pensar, de agir, comportamentos, a psique das pessoas negras, que é totalmente moldada e deformada a partir do racismo, a gente sabe isso. Em função do nosso tom de pele, desde muito cedo a gente é informado que a gente é preto e o que isso significa na sociedade, se a gente trabalha com criança também sabe. Então, essa questão espacial que é da tua vibe, da tua área, é o mais visível. Eu imagino que você esteja falando de uma outra coisa que é o que está ali. É o invisível a formação da sociedade. Que permite o visível, exatamente. É o cultural, o mental, o psicológico. Sim. Né? É o imaterial da coisa que permite o material. Sim. Salve ficou, sem dúvida. Né? Quando você pega e fala de racismo, não tem como não falar de poder. Sim. Que é exercido no coletivo, no grupo, isso ali. E que é sustentado, né? E aí o próprio Foucault fala disso, não há repressão que aconteça 100% em toda parte, e quando a repressão não se faz presente, o que é que segura essa estrutura? É o mental, é o psicológico, é o que está na psique, é o que está no tal do inconsciente coletivo, né? Que fundamenta e que permite, né, essa estrutura toda. O colonialismo é exatamente essa ideia, né? Também é uma questão, se fala muito de escravidão, se fala muito de Brasil colônia, colonialismo, mas o principal do colonialismo é essa questão mental, essa questão... aí eu me lembro não consegui lembrar o nome do cara, mas o cara lá que falou, e eu acho essa frase sensacional, que os africanos tinham a terra, os brancos chegaram com a Bíblia. E aí ensinaram os africanos a rezar, mas a rezar de olhos fechados. E aí quando eles abriram os olhos, os brancos estavam com a terra e eles estavam com a Bíblia na mão. Que é exatamente isso. Você transforma mentalmente as estruturas mentais, a cultura, a forma de ver o mundo e de estar nele, sua relação com a ancestralidade, com a religiosidade, com o corpo, com tudo a partir dessa visão colonial e branca europeia. E aí você não precisa de mais nada. Tem um poder coercitivo, você vai precisar da arma e do soldado, mas hoje, por exemplo, você não tem, obviamente. Mas você nem precisa disso, porque o sistema já está ali adotado, o chip já está implantado. É aquela história, a colonialidade subsiste ao colonialismo. O colonialismo acabou o colonialismo, né, e a colonialidade ela persiste. É isso. Bom, para começar, está ótimo, né? Para começar, a gente deu essas predisposições liminares e vamos continuar falando então. Né? Então, é nessa situação que a gente chega aqui, né, ao nosso país, na condição de sequestrados, para trabalhar como mão de obra, né, semovente, essa era a expressão que era utilizada para se referir aos negros, nossos ancestrais, né? E nós tivemos aí no Brasil aproximadamente 320 anos de escravidão. É um dado também interessante, né? Para nós que somos do tempo, somos historiadores, de que, na verdade, a gente tem mais tempo de escravidão
né, do que na história do nosso jovem país, ainda jovem país, do que sem escravidão. Né? Nós passamos aí pouco mais de 520 anos, né, de história, vamos colocar assim, uma história a partir da chegada dos europeus, né, porque o nosso território é muito mais antigo, né, nossos irmãos indígenas já estavam aí há séculos, né, e então nós temos mais tempo dentro dessas relações escravocratas, que são fundantes, portanto, da nossa sociedade, estão ainda muito vivas na nossa sociedade, do que, né, sem escravidão. Né? E isso faz com que, né, essa mentalidade, como você muito bem colocou, ela ainda se encontra muito presente, né, na nossa sociedade e que faça com que esse assunto seja debatido sempre com muito melindre, com um certo discurso raso, né, uma narrativa um tanto quanto enviesada. Mexe com estruturas muito bem enraizadas. Né? Nesse contexto, né, se colocar como antirracista, tomar atitudes antirracistas, como essa que nós estamos tomando aqui agora, né, é contribuir para abalar a própria base dessa sociedade que vivemos. Né? Você procurar trabalhar, redefinir essas relações étnico-raciais é mexer no alicerce da sociedade. Né? É você alterar a configuração espacial, né? É você reconfigurar, como nós temos buscado fazer, Rony, consistentemente, é você transformar as bases da educação, aquela ideia de fazer com que o aluno entre negro na escola e saia mais negro ainda, e não o contrário como acontece. Né? De que o aluno entra negro lá e ele sai embranquecido, porque o europeu é valorizado, porque a cultura branca é valorizada, porque a cultura cristã é valorizada. E aprende ali que só tem uma matriz cultural que vale, que é importante, que é o cerne do racismo. Né? Eu acho que a escola e o currículo é muito isso, né? Sim. Você aprende, depois de todo o processo escolar, você entende que existe aquela matriz civilizatória de pensamento e que ela é a única válida, tanto que ela fala na escola. E as outras todas ficam sublimadas. Então a escola é um bom mediador desse processo. É avalista. Exatamente, a escola vai produzir essa ideia racista de que só essa matriz, só essa forma de pensamento, só esse tipo de ciência, porque não existe outra ciência. Aí tu vai falar para o teu aluno que eu já tive livro didático, essa coisa, você vai lá, porque o Pitágoras é o pai da matemática. Como é que os egípcios levantaram as pirâmides sem matemática, querido? Então, o pai da matemática é um africano, não sei quem, mas tipo, o africano foi. O pai da medicina, o cara fala lá o juramento de Hipócrates. O pai da medicina não era grego, amigo, não tem como. Os caras estavam fazendo múmia no Egito. Então, isso tudo, transformar isso, a escola é uma avalista desse pensamento. É sócia. E a gente fazer o oposto disso é que é a briga, né? Mas o currículo está ali com aquele jogo de interesse do Estado, do poder. E de reforçar essa mentalidade. O currículo é absolutamente político. Olha só, é político, é jogo de interesse de poder. Então ele vai refletir toda essa mentalidade da colonialidade que a gente vivencia o tempo todo. Ninguém vai discutir na aula de história, na aula de geografia, com profundidade os motivos pelos quais a gente vive hoje. A origem disso. Qual é o problema daquilo que a gente teve lá na colônia, que reflete hoje? A gente não fala sobre isso. A gente quer esconder. Tem muito disso e a gente, estando em sala de aula, também sabe que as pessoas são imensas, né? Sim. Coisas, mas senão a gente vai ficar falando só sobre isso, a gente não vai voltar ao nosso assunto, né? Se for falar da escola, né? Exatamente. É um assunto dentro do assunto. É um assunto dentro do assunto. É um parênteses que tem muitos parágrafos, né? Mas professor é isso. Não dá para fazer nada do rodapé. A gente começa aqui, ó, e vai. Somos todos bailarinos, né? Eu sou bailarino. Essa e enfim. Mas essa questão espacial é importante quando eu vi a pauta do quilombo à favela. Eu pensei assim, caramba, o quilombo era um espaço de resistência desde a época da colônia. E as pessoas se é unido à favela espacialmente, na mentalidade, na estrutura. É uma continuação. Porque é um espaço de ausência de direitos. Que essa é a grande questão.
apesar do quilombo não ser a única forma de resistência, tinham outras, Várias. várias outras, era um espaço importante para a população negra e marginalizada. E hoje, a favela é um espaço de moradia, de resistência, de sobrevivência da população marginalizada. É um contínuo. Sim. Parece que a população se deslocou do quilombo ou mudou o nome. Vamos trocar o nome, agora vamos chamar de favela? Sim. E é bem simbólico, né, desse lugar que o negro tem na vai ter e tem na sociedade brasileira ao longo do tempo. Então você passa os séculos, você passa os períodos históricos, mas o lugar de alguma forma Continua. Permanece o mesmo. Isso é bem contundente, é um dado daquilo que a gente estava comentando, desses efeitos perenes do racismo, que você vai continuar olhando e é só ter os olhos abertos. É aquilo que que você falou de ser velado. Na verdade, não é velado, nítido. não. É porque a gente, o nosso olhar está viciado. Exatamente. A gente foi construído enquanto sujeito, homem, mulher, né? A gente construído enquanto sujeito nesse arcabouço. Então, para você ter essa separação, para você ter esse descolamento, né, é aquela velha história. Você passa todo dia na sua sala de casa. Você nem percebe que a televisão está ali. Porque ela está ali, você sabe que ela está ali há 10 anos, há 5 anos. Você não olha mais para a televisão, você sabe que ela está ali. Né, na sala da sua casa, se você apagar a luz, você anda tranquilamente. Dificilmente vai topar. Né? Então, assim, ter esse estranhamento, né, só um estrangeiro tem. O cara chega aqui, pô, mas espera aí. Isso é nítido. Como é que vocês nunca perceberam isso aqui? É porque está tão entranhado, né, em nós. Né? Então, é difícil de escolar. Básica, você pega um mapa da cidade do Rio e você faz uma categorização por renda, por exemplo. Uma coisa bem básica. Por renda e cor. Você vai ver a diferença. É nítida no mapa. Sim. Quem tem renda, os brancos ficam em tal lugar, os negros em tal lugar. E você pegar um mapa histórico, você vai ver que é um descolamento, um deslocamento do centro rumo às periferias. Sim. Então, assim, isso é um processo que está na raiz da Constituição, da nossa ideia do espaço, de urbano, no Brasil. Eu diria que talvez em outros, né, isso é um fenômeno de outros lugares também, mas tem tudo a ver sempre com essa ideia de, a partir do momento que um determinado espaço se torna mais importante, mais visível, ele vai ter que sair, os invisíveis vão ter que sair desse espaço, porque eles não podem ocupar essa área que agora é uma área de interesse, enfim, o Rio de Janeiro passou por isso, outras... Uma área de especulação, de interesse também, da especulação financeira. Sim. A resistência foi o que nos trouxe até aqui, apesar de um processo extremamente violento em todos esses sentidos. Então, eu diria que é o grande... Eu não vou me lembrar de quem falou isso, mas que a resistência é a arte do nosso povo, do povo preto, porque se não fosse isso, a gente não estava, né? E aí, quando você pensa nas manifestações culturais do Brasil, nas estruturas também da sociedade, as relações sociais, tudo está permeado nessa capacidade de resistência e de influir. O colonialismo tenta tirar a tua humanidade, não consegue, e, pelo contrário, você consegue influenciar nessa cultura, nessa linguagem, nessa forma de pensar, nessa forma de agir. O símbolo maior da resistência é essa cultura híbrida que a gente tem, porque, apesar dessa tentativa de desumanização, você cria uma cultura nova e com essa capacidade de mescla. Né? A capacidade resiliente. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu percebi que quando se vincula a ideia de população negra, marginalizada, tudo é temporário. Espacialmente, culturalmente não, mas espacialmente. Desloca eles o tempo todo. Uhum. E apesar dessa condição de precariedade, talvez fragilidade, eles permanecem com a sua história, com a sua cultura, eles revisitam isso o tempo todo. Isso é fundamental. Você vai ao Jongo da Serrinha, eles continuam a revisitar oralmente aquilo, apesar deles terem sido mobilizados. Por exemplo, a minha avó veio de um quilombo em Recife. Teve um problema em Recife, ela veio para o Rio.
ela revisitava oralmente, junto com a comunidade, a história dela. Isso é fundamental, porque apesar do conjunto de problemas, essa população continua a resistir. Acho que essa palavra é importante. Exatamente. Da resistência. Não, e é aquilo, né? Você conseguir, e aí eu estou só dando um exemplo, mas você conseguir fazer com que uma religião que tem livros, que tem escrita, se torne... passe ao longo do tempo, né? Que ela resista ao longo do tempo, é mole. Mas fazer isso com coisas, com aspectos culturais e religiosos e espirituais que são só transmitidos oralmente, isso aí, amigo, é para poucos e é exatamente um coroamento dessa situação, dessa característica que é a resistência. Você transmitir oralmente todos esses símbolos, essas formas de pensar, essa espiritualidade. Com um livro é muito mais fácil. Não estou sem querer fazer uma crítica, mas só pontuando, né? E o que foi feito é uma empresa que é digna de nota, tem que ser vista como e isso reforça totalmente esse caráter, e facilita também, imagina, esse caráter híbrido, né? Que é uma coisa que, inclusive, une toda a diáspora, né? Você tem isso aqui no Brasil, você tem isso nos países negros da América Latina, como Cuba, como a República Dominicana, como Haiti, né? Você tem isso nos Estados Unidos também, né? Em toda a América diaspórica você tem essa característica da construção de uma cultura, né, que resiste à cultura imposta pelo colonizador e cria uma coisa nova, né? Essa capacidade de se adaptar, de ceder, né, aqui, mas para conseguir ali. Exatamente, né? Quando pensaram que iam se livrar de nós. Pois é isso, perfeito. O resultado desse processo contra os que tentaram aniquilar essa cultura, essa forma de ver o mundo. Exatamente. Mas aí, caminhando um pouco mais nessa pequena digressão histórica, né, a gente falou sobre escravidão, sobre inserção, né, e nesse meio tempo aí citamos falamos várias vezes a palavra quilombo, né, que é uma das formas de resistência, é sem dúvida nenhuma a forma de resistência mais conhecida, né, mais famosa, né, à medida em que... Até com aspas, né, só se fala de um. Também tem isso. A gente que é professor de história sabe como é que é, né? Os quilombos. O quilombo de Palmares, né? E aí você resume tudo naquilo ali. Óbvio que é importante. É um ícone, é importante. Mas muita gente, quanta gente não saiu de sala de aula achando que aquilo ali foi a única coisa, a única experiência. Foi a única situação. Né? Não foi. Falta muito. A gente sabe disso. Conhecimento, né, sobre isso. Que não foi. Até para nós mesmos, né? Sim. Enfim, mas isso é uma outra história. Então, o quilombo de Palmares, né, famoso quilombo de Palmares, foi uma das formas de resistência, né? Mas a gente tem outras experiências, como a própria Revolta dos Malês, né, na Bahia, né, a participação, o próprio ativismo negro no pré-abolição, que foi muito importante, Luiz Gama, né? Felizmente, cada vez mais, vem caindo aquela ideia de que a abolição da escravidão foi uma benesse dos brancos, né, muito benevolentes ou que também uma outra versão muito comum na escola, né, e no imaginário coletivo, de que foi somente fruto da pressão britânica, né, só os ingleses eram bonzinhos, os ingleses, e assim, a gente sabe cada vez mais a quantidade de negros que se mobilizaram, né, de sociedades negras que compravam alforrias, né, saraus, se mobilizavam, saraus, bailes. A Caixa Econômica Federal como um fator, eu acho isso muito importante. Passavam rifa, sempre, né, para comprar a liberdade. A Caixa Econômica Federal recebendo o dinheiro dos escravizados que podiam ter poupança a partir da lei do ventre livre. E aí o cara vai abrir uma poupança, uma caderneta de poupança e junta dinheiro. E aí é muito curioso como é uma instituição do poder, uma instituição do poder branco, do poder da escravidão, né, do poder constituído, que acabou, de alguma forma, beneficiando ou criando... uma brecha. Os caras acham uma brecha dentro do poder
para conseguir burlar esse poder ou ir contra para esse ir poder, contra, né? né? Exatamente. Coisa mais dialética. O escravo vai ter uma carteira de poupança, uma caderneta de poupança. Para deixar de ser escravo. Dinheiro para deixar de ser escravo. Isso é sensacional. Aí você vai ter sarau, você vai ter baile, reunindo um monte de gente que vão pagar o ingresso e que no final faziam doações. É um movimento muito bonito de agência. Essa palavra é muito fundamental para a gente sempre dizer, né? Que tem agência, que tem potencialidade, que tem gente ali fazendo. Iniciativa, né? Para tirar essa historiografia do passado que a gente chegou a estar nela, né? A gente que estudou um pouquinho no passado, que era essa coisa da Princesa Isabel. Então, o Estado, representado nela, concedeu. Aí tu sai disso para uma outra visão, como você falou, da historiografia, e isso é muito brasileiro, né? Esse viralatismo aí absurdo, então foi a Inglaterra que obrigou, porque se não fosse de fora não tinha acontecido. Que aí é uma outra vertente que tem a ver com essa noção Sim. da gente, que a gente é sempre impactado pelo externo, mas não impacta. Isso também é muito curioso. E aí você tem esses dois lados e falta o real, que é as pesquisas mais atuais, né? Disso como uma forma de resistência também, sociedade abolicionista, jornal abolicionista, e toda uma movimentação nesse sentido. Essa memória revisitada desses documentos que foram encontrados recentemente. Sim, super recente. Que contam uma história diferente daquilo que a gente conhece. Por exemplo, que a Princesa Isabel não era nenhuma boazinha, tinha um conjunto de movimentos, de documentos, de pessoas que, inclusive, registravam isso Sim. historicamente. É porque a história é movimento, as pessoas têm essa visão de que é algo história que nunca a gente sabe exatamente como é que não somente né, a história se constrói a partir de novos documentos, a partir de novos olhares, porque a gente fazendo uma pequena parte historiográfica aqui, epistemológico, a história ela se move a partir das perguntas do hoje. Então, você pode olhar para um documento de 300 anos atrás e fazer perguntas de hoje. E aí você vai obter respostas. Entendeu? E as perguntas de hoje são diferentes das perguntas de 30 anos atrás. Exatamente. Os interesses da sociedade de 40 anos atrás são diferentes dos de hoje. Então, às vezes, mesmo com o mesmo documento, não precisa achar nada de nenhum arquivo que veio de outra galera. Mirabolante, não. Com o mesmo documento, você faz perguntas diferentes. Uma outra visão, né? Isso é muito interessante. Então, numa sociedade, onde hoje, a gente, de novo, bato aqui, iniciativas como essas são possíveis, uma sociedade cada vez mais caminha no sentido antirracista, revisões no sentido de rever os papéis acerca de quem fez o quê, é normal e é muito importante que se faça. Então, derrubar essa iniciativa, esse protagonismo branco da Princesa Isabel é fundamental, importante, é normal que se faça isso, tendo essa perspectiva antirracista, embora a gente saiba que exista aqui todo um contradiscurso também nesse sentido. Um contradiscurso no sentido de manter o status quo, Sim. de manter as coisas como sempre. De manter a escola, de manter o discurso. É só ver o que aconteceu no passado, o pessoal reclamando das estátuas, dos monumentos, Exatamente. Toda essa discussão sobre o que o movimento, se aquele monumento tinha que estar ali, derrubada de monumentos em alguns lugares, isso chegou no Brasil como? Chegou bem, isso é muito curioso. Você viu o mundo em ebulição nesse sentido. Em alguns lugares dos Estados Unidos, derrubaram a estátua do Cristóvão Colombo. Aí na Inglaterra, derrubaram a estátua de escravista. E quando esse debate chega no Brasil, ele chega uma marola, lá é uma onda. Chega aqui uma marola. E dessa galera do não, mas não pode. Histórico, vandalismo. É muito impressionante o nível de conservadorismo. E aí a gente está falando de histórico mesmo, conservadorismo do passado, da sua leitura do passado, de identidade enquanto brasileiro, que as pessoas têm. Foi um serviço muito bem acabado. Muito bem feito. Muito bem feito, que a gente tem essa questão da mentalidade de novo. Sim, sim. A gente não se reconhece como brasileiro, então a gente vê uma narrativa que é importante discutir, assim, no sentido de esses movimentos de outros países, de revisitar a sua história, Gustavo Colombo, ou das pessoas que fizeram alguma atividade que foi ruim para o país,
mas que a gente segura, talvez, essa mentalidade da colonialidade. Não, é um passado, é imutável, né? A estátua está ali, então ela é imutável, como se ela não representasse um tempo, uma construção de um tempo, alguém que resolveu fazer a partir de uma ideia de um tempo, o Estado que financia, então tem tantas coisas implicadas ali, mas a gente tem essa tendência. Eu lembro de um texto de Monumentos que reflete o que nós somos hoje. Então, assim, será que alguns monumentos condizem com o nosso pensamento, em tese, antirracista, de uma sociedade que é diferente, que mudou? Algumas coisas deveriam estar onde estão? Esse debate é muito, muito bom, e a gente está falando de quilombo e de favela, e eu volto no nosso assunto principal, que a gente está falando de outra coisa, mas é só pensar quantas estátuas de zumbi tem por aí. Falamos que existiram várias formas de existência, entre elas o quilombo. E falamos que o quilombo dos Palmares é visto como, tipo, caso único, embora não seja, a gente sabe disso, né? E até esse caso único que todo mundo conhece está colocado, monumentalizado na sociedade, não está. Então isso também reflete uma série de coisas que faz pensar, né? Exatamente. Você tem uma aqui no Rio de Janeiro, eu sei que tem uma em Salvador, e, bom, não percorri o país inteiro, mas imagino que o quantitativo não seja lá tão grande assim. Bom, enfim, e aí, né, olha como é que eu sou teu amigo, vou levantar a bola pra você. Ih, gente. Enfim, a gente tá falando aí, a gente tá falando de abolição, dessa agência negra, etc e tal, e tanto o Lohane quanto o Felipe, né, vamos entrar agora, falar um pouquinho agora sobre esse negro nesse pós-abolição. Né? Primeiro, esclarecendo o que é o pós-abolição. Pós-abolição está tratando dos anos, ou das décadas até imediatamente após 1888. Né? Todo mundo sabe, essa aí é da tia Maricotinha, né? 13 de maio de 1888. Essa data, pelo menos, a galera sabe. Essa data é uma data clássica, né? De onde teria sido assinada a Lei Áurea, que vai, né, oficialmente, pelo menos, extinguir, né, a escravidão no Brasil. E esse período, né, pós-abolição, ele é um período que é muito estudado na academia, né? Existem muitos livros, uma farta produção historiográfica, existem muitos especialistas nesse momento, né? É um momento que vai culminar também com para além da questão da abolição da escravidão, mas é um momento de formação da sociedade brasileira já para o século XX, no alvorecer do século XX, né, e já é muito mais próximo da nossa realidade, portanto, né, é o momento em que o Brasil está sofrendo não apenas essa transformação, né, de liberar a mão de obra, mas também está fazendo a sua transição para um regime republicano, né, é um momento onde o Brasil está cada vez mais se inserindo dentro da lógica capitalista, né, essa lógica capitalista essa também vai demandar, vai forçar por essa liberação da mão de obra, né, sabe que é uma condição sine qua non, né, para que o Brasil de fato entrasse nessa órbita do capital liderado à época pela Inglaterra, né, que era a grande nação, era a principal nação, né, já com as suas revoluções industriais, com o seu discurso liberal, etc. Isso é uma outra aula, é um outro livro, né, é um outro evento, mas enfim. E aí, então, como é que vocês enxergam a situação do negro nesse pós-abolição? O que você, Lohane, como historiadora, né, gostaria de destacar? E no caso do Felipe também como geógrafo, né, e aí você tem a ver com a constituição do espaço, as comunidades, etc., que vai falar disso com certeza lá na frente. Então, se vocês falassem um pouquinho sobre esse pós-abolição aí. Eu vejo como assim, o fundamental da gente, que até é o mote para a área do Felipe, essa questão do espaço, né? Só vai existir essa segregação espacial porque existe, no pós-abolição, uma proposta do Estado de manter essa população sob controle. A palavra-chave é controle, né? Então, você tem uma população que anteriormente estava sob o jugo de uma escravização legalizada. O tráfico tinha sido abolido em 1850, mas a escravidão estava ali. E quando essa população é liberada, essa mão de obra, como você disse,
é liberada, você tem o problema estatal do controle. Como é que você vai controlar essa galera? O que você vai fazer com essa gente? Numa visão de mundo extremamente atrelada com as teorias europeias de higienização, de limpeza, de higiene social e de eugenia, de melhorar a sociedade, de melhorar a população através de mecanismos manipuláveis pelo Estado. Então, prestar mais assistência a um grupo, eliminar o outro grupo ainda que não diretamente, porque também tinha isso, né? Tinham políticas eugênicas de eliminação direta, mas isso não foi feito no Brasil, mas aquela eliminação de outra forma. Então, você vai deixar essas pessoas numa subalternidade extrema, você vai alijar de direitos, e esse é o grande lance, é a grande possibilidade para a questão espacial. Então, para mim, o fundamental de pensar nisso assim, bem rapidamente é o que é feito com essa população para o controle dela. Na legislação, uma legislação criminal que vai criminalizar todas as práticas. Então, veio a abolição em 88 e em 91 você tem um código penal que vai criminalizar a religião dos caras, vai criminalizar as formas de cura, vai criminalizar o curandeirismo, a capoeira, a vadiagem. Então, se você não tem um emprego, você tem que ser eliminado do espaço urbano, e aí o seu lugar vai ser ou a favela ou o cárcere, as duas únicas possibilidades. Então, você vai criminalizar a vida dessas pessoas em todas as dimensões, e isso vai permitir um controle legal. E aí o Estado vai fazer a outra parte, que é criar os espaços onde essas pessoas vão poder se concentrar e viver também numa perspectiva de controle. Um espaço subalterno, um espaço sem condições mínimas. Então, na verdade, para fechar, é uma construção muito bem feita, sempre no sentido do controle. Você vai criar uma legislação para isso, para prender quem não serve, o cara vai ter a favela ou o cárcere, eliminar do espaço público que está sendo modernizado, que está sofrendo reformas, intervenções estatais, para modernizar, para europeizar, para embranquecer, para higienizar, reformas urbanas, obras urbanas, cria uma legislação, faz as obras no espaço e delega essas pessoas a um espaço condicionado na subalternidade, na precariedade. Então é uma obra completa, é um negócio muito bem feito. Quando você pensa nisso, eu pensei logo na reforma Pereira Passos. Exatamente. É isso, Ou um conjunto de reformas. Baluarte, símbolo. É um símbolo. Que na hora a gente pensa na hora, Pereira Passos. Mas eu penso que, apesar desse avanço do Brasil dito industrial, que saiu da produção de gêneros alimentícios, está avançando nesse contexto internacional, apesar disso, essa narrativa, na base disso está uma constituição racista, que exclui essas pessoas. Porque desde esse momento pós-abolição, essa galera não foi absorvida, ela foi excluída. Então, assim, no sentido material do emprego, ela foi excluída, e espacialmente também. Porque a Terra tem um novo valor. A ideia da Terra como negócio, como mercadoria, que exclui as pessoas, como capital. Então essa galera, espacialmente, ela é excluída, porque ela não pode pagar. Porque a Terra é mercadoria, ela é vendida. E se você não tem trabalho, você não pode comprar. E obviamente que nas áreas valorizadas, ou nas áreas que estão na proximidade com o emprego, ou do direito a coisas básicas, eles eram excluídos. Então, de certa forma, com a reforma Pereira Passos, eles foram deslocados. Ou melhor, ainda tem a questão dos trens da ferrovia, que deslocou ainda mais, ou melhor, que propiciou ainda mais esse deslocamento de população dita marginalizada. A gente também pode falar que no pós-abolição a gente constitui e oficializa um espaço marginalizado e precarizado. De certa forma já era precarizado, mas um Estado, com o conjunto das suas instituições, ele formaliza isso. Ele assina, olha, esse espaço é destinado a vocês. E esse é o espaço do seu controle e que nós vamos estar vigiando, do vigiar e punir e do controle, da análise dessa população. No geral,
favela, a periferia, os subúrbios, que é um espaço, enfim, desse contínuo, como a gente conversou, do quilombo até a favela. Que vai virar esse local onde a única forma de sobrevivência das pessoas vai ser a ocupação desses espaços. E se pensar isso, a gente fica muito, né? Porque é pensar que é algo muito bem engendrado, muito bem organizado, muito bem... Não é nada solto, não tem conta solta, né? Tem uma legislação, tem um investimento ou não um investimento, um desinvestimento do Estado. É tudo tão bem organizado, funciona até hoje. É o conjunto de todas as instituições públicas do Estado. Eles estão organizados desde aquela época até hoje para manter esse padrão. Manter esse controle. Manter essa lógica. É a lógica. A gente conversou agora há pouco, eu e o Fabrício, a gente estava discutindo sobre a população que mora nesse Minha Casa Minha Vida em Santa Cruz. Dos programas habitacionais de população de até um salário mínimo. Porque todos eles se concentram em Santa Cruz. 95% desses condomínios estão lá, distantes do centro. Por que lá? Me parece que é uma estrutura que acontece desde a colônia. Excluir, jogar para longe. Sim. Mas é isso mesmo. E estabelecer nos espaços mais privilegiados uma reserva de mercado para um grupo étnico, inclusive. Específico, né? Que também, é só para um grupo e os outros espaços. Que tem a ver com uma nova configuração, que a gente tem novos centros. Numa ideia de cidade policêntrica, que a gente tem múltiplos centros. Então a gente tinha, por exemplo, no passe naquela colônia, ou pós-abolição, o centro formal, o centro da cidade. A gente tem novos centros. Exato. Madureira, Bangu, Campo Grande. A gente reconfigura isso. A gente reconfigura isso. Então, de certa forma, e essa população marginalizada está ali, nesses espaços. Só que agora, com essa nova valorização, a gente tem que deslocá-la novamente. E para onde que a gente vai deslocar? Para mais longe, para Santa Cruz. É verdade. E valorizar essas novas áreas de Bangu, esses novos subcentros, na construção de novos espaços de mais mas que o Estado não vai acompanhar essa constituição desses novos espaços, né? O Estado não vai acompanhar, estou falando no sentido de urbanizar, criar condições mínimas, a coisa vai acontecendo, né? Uma coisa meio no improviso. É a ausência assim. como projeto. Exatamente. É a ausência como projeto. A ausência é a estratégia como forma de deixar esses espaços acontecerem e de contribuir para a desumanização, de contribuir para a subalternização, contribuir, né, para tudo aquilo que há de negativo para essa população. Né? Por isso que essa reflexão é tão importante. A gente está sempre refletindo e percebendo essas nuances da coisa, que é o que a gente faz o tempo todo, né? Desnaturalizar Exatamente. o que está dado. E é o nosso papel aqui, né, nesse webinar, né, falando do Quilombo Favela, né, trazendo à luz, né, todo esse processo, né, e eu penso, e eu acho que pelo menos a Lohane, que a gente tem mais proximidade, pensa igual, né, que quando nós estamos fazendo o que estamos fazendo aqui agora, a gente está contribuindo, ou melhor, a gente está indo de encontro, né, dessa lógica, né, que é de bater essa lógica, que é de desconstruir esse papel, né, porque enquanto o poder público, enquanto, né, o status quo enxerga esse espaço, né, onde nós estamos aqui geograficamente, né, como um espaço dormitório, como a gente estava discutindo lá fora, né, como um espaço onde só mora preto, pobre, favelado e que a ausência do Estado é o mote, a gente está aqui resistindo, né, a gente está aqui fazendo diferente, a gente está aqui pronto para espalhar a semente para dar outro fruto. Sim. Né? Que é da conscientização, que é do debate. Tentando acabar com a obra. Exatamente. Estamos aqui desnaturalizando, apontando, né? Porque só a reflexão, o pensamento, a educação tira essa ignorância, né? Essa venda, né? Dos olhos das pessoas. As pessoas, a partir do momento em que se conscientizam, podem se organizar, né? E lembrando que a saída é sempre pelo coletivo. Né? A saída é sempre, né, por eu, você, nós, juntos, né? Somente a partir daí é que a gente pode se organizar
né? Tentar reverter esse processo. Perfeito. É isso. Beleza? Pensar uma perspectiva diferente de mundo, né? Exatamente. De ser, de viver, pensar no mundo, no espaço. Esse pessoal da educação tem Tem esse tipo de gente, né? Pensar que outra lógica é possível. Exato. Outro mundo é possível. É isso. Muito bem.